mundo! É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Fábio Maimone e a gente está dando start no nosso primeiríssimo Papo de Seno, que vai ser um quadro super recorrente aqui do nosso Senotube, que é o canal do YouTube da nossa queridíssima Escola de Truques. E como a cenografia tem por essência o compartilhamento e a coletividade, eu não poderia estar aqui sozinha. Estou acompanhada de duas pessoas incríveis. Uma delas, vocês vão cansar de ver a cara por aqui, que é a nossa mentora maravilhosa, a rainha da criatividade, Amandinha. Chega mais! Boa noite, galera. Concordando com o que a Fabiane disse, só tirando a parte do exagero, né? Eu, Fabiane e André, a gente encabeçou esse projeto que é a Escola de Truques, onde a gente vai falar muito sobre cenografia. E um dos nossos filhos com a Escola de Truques é o Papo de Seno. E o Papo de Seno é um canal de entrevistas onde a gente vai trazer pessoas do mercado para poder saber um pouco do que elas pensam, trocar essa ideia, né? Para poder abrir o Papo de Seno, a gente trouxe hoje o artista plástico e pintor de arte Paulinho Eleodoro, que Paulinho, além de nosso amigo pessoal, é um profissional excelente que a gente já trabalhou durante vários e vários projetos e que tem anos e anos de experiência no mercado e muita coisa boa para contar para a gente sobre pintura de arte e artes plásticas, né? Paulinho, se apresente, conte para a galera aí um pouco da sua história, dê seu nome, meu filho, vamos nessa. Boa noite todo mundo, boa noite Fabi, boa noite Amandinha. Eu sou Paulo Eleodoro e eu sou pintor de arte. Paulinho, meu querido, que felicidade ter você aqui com a gente hoje. Estávamos morrendo de saudades, devo confessar. Que bom. Meu amigo, a gente quer saber tudo da sua vida. Vamos esmiuçar tudo o que você tem para nos contar sobre pintura de arte, começando por uma pergunta clássica. Como foi que você abriu seu paraquedas e caiu aqui nessa área da cenografia? Porque, assim, quando você fala de pintura, poucas pessoas pensam como primeira opção, artista plástico, como pintura, pensam como primeira opção a cenografia. Na verdade, as pessoas não sabem nem o que é cenografia direito. Então, como foi que seu paraquedas abriu aqui nessa nossa área maluca e tão incrível? Bom, para começar, foi de paraquedas mesmo, que eu caí na cenografia e sem saber o que era cenografia e tampouco pintura de arte. Né? Eu já estava praticamente me formando, estava terminando a graduação, quando um grande amigo e professor, Henrique Dantas, que é cineasta, inclusive, ele me chamou, me convidou para participar de uma produção. Na verdade, ele foi solicitado para ele uma indicação de um pintor de arte, e ele me sugeriu isso. Só que eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era pintura de arte, né? Eu perguntei para ele como é o quê, porque eu também não sabia. Aí ele me deu um release básico, assim, vai lá, eu confio em você, vai que você vai se dar bem. Ele já conhecia o meu trabalho como pintor de cavalete e tal, já tinha me acompanhado durante a graduação, e me indicou, e assim eu caí de paraquedas de verdade numa produção que teve em Salvador, foi o Opaió, o primeiro ano da série do Opaió. Isso há quanto tempo? E isso foi em 2007 e 14 anos, por aí. Paulinho, assim, aproveitando que tem muita gente que está aqui que eu acho que nunca ouviu falar desse termo, né, pintor de arte. Então, eu acho que tem muita gente que está muito curioso para saber, caralho, qual a diferença de um pintor normal que eu conheço para um pintor de arte. Então, assim, a gente queria muito escutar de você qual é a diferença, o que é que um pintor de arte tem de diferente dos outros pintores, como é que se define um pintor de arte? Bom, a pintura, de um modo geral, tem milhões de ramos, né? Você pode aplicar pintura em tudo que é lugar, mas especificamente o pintor de arte é a pessoa, o pintor, a pintora de arte, é a pessoa que vai se reportar a um cenógrafo ou a um diretor de arte de uma produção, né? Seja ela de TV, publicidade, cinema, tipo, tem um leque enorme também. Mas é a pessoa que está responsável por transformar o ambiente, né, a ideia que tem o diretor de arte ou um cenógrafo no que tange a cor, texturas, para aquele lugar que vai acontecer uma produção. Né? Ele precisa dessa troca de ideias, ele precisa de referências, né, dessas pessoas, para ele poder transformar aquele ambiente, aquele local, né, o mais fiel possível com o que imagina um diretor de arte e um cenógrafo.
Mais ou menos isso. Dá para entender super, assim, quando você fala dessa transformação de ambiente, um envelhecimento. Às vezes você pega uma casa super moderna, mas você tem que trazer ela para o envelhecimento, depois você tem que trazer ela para a modernidade de novo. Então, o pintor de arte acaba tendo um papel muito relevante para que a experiência daquele cenário seja muito incrível, né? Exato. Na verdade, era uma coisa que até então eu não sabia. Eu achava que alguns cenários feitos, a coisa que a gente via na TV, nas novelas, numa publicidade, no cinema, a gente achava que aqueles lugares já existiam, né? Natureza, né? O produtor achava aquilo dali pronto pô, vamos gravar aqui, esse lugar é perfeito. E quando você entra nesse mundo, você descobre que quase lugar nenhum, quase 0% não tem uma intervenção, né? De um pintor de arte, por exemplo. Porque, assim, muitas vezes o trabalho do pintor de arte, quando ele é um trabalho bom, ele é um trabalho que fica imperceptível para a pessoa que não sabe que aquilo é pintura de arte. Então, muitas vezes a gente vê um cenário, seja ele numa novela, num filme, aquele cenário está carregado de pintura de arte, só que como aquela pintura de arte está tão bem disfarçada de realidade, as pessoas acabam passando batido, né? Elas não sabem que aquilo é pintura de arte, né? Porque a pintura de arte, ela tem isso, né? De se misturar um pouco com a realidade, você conseguir transformar uma coisa fake e parecer que é uma coisa real, né? Exato. Na maioria das vezes, boa parte das vezes é isso, né? A função uma das coisas do pintor de arte é o trabalho dele não aparecer. É o contrário. Né? É o contrário. Quando a presença do pintor de arte não é percebida, seja no lugar que for, quando não é porque foi bom. Nossa, isso é sensacional. E aí, falando das pinturas de arte, você é um cara que já está nessa estrada há muitos anos. Qual foi o trabalho que você mais se orgulhou? O trabalho cenográfico, né? A pintura cenográfica, assim, que você mais se orgulhou, que você se lembra, que mais te enche os olhos. Olha, Fabi, eu vou falar para você que eu devo ser, eu devo não, eu sou um privilegiado porque eu não tenho um preferido, né? A gente já fez muita coisa bacana e eu poderia citar vários aqui, né? Muita coisa que a gente já fez bacana. Então, sei lá, a gente tem um trabalho que foi feito em Velho Chico, o próprio Opaió, que foi onde eu comecei, né? O primeiro e o segundo ano da série. Teve Capitães da Areia, que foi filmado aqui em Salvador também, né? Uma adaptação do romance de Jorge Amado. Então, muitos trabalhos. E aí vai para cinema, depois vai para televisão, aí vai para o próprio Parque da Mônica no SP Market de São Paulo. Foi um desafio enorme. Inclusive, deixa eu até fazer uma adendo aí na sua fala. A gente postou no Instagram da Escola de Truques o painel, né, a escalada do Piteco, que é aquele paredão gigantesco, com 9 metros de altura, que foi pintado, inclusive, em sua exclusividade por você. Assim, a gente postou esses dias, falou das técnicas todas lá. Então, aí conheçam, por favor, o trabalho dele está lá exposto no nosso Instagram da escola. E ficou incrível. E aí eu vou contar uma coisa de bastidores, que eu estava lá. Este filho de Jesus, que é um artista, e artista mata as pessoas do coração. 4 meses para fazer o Parque da Mônica, aquela loucura total. Ele projetou, né, preparou a parede inteira, projetou tudo, fez tudo, começou a pintar tudo, e a gente não parece louca. E aí, um belo dia, eu cheguei lá na obra e estava tudo apagado de novo. Porque ele não gostou, não estava bonito. Mas a pessoa com a faca no pescoço para entregar o trabalho urgentemente, o artista não gostou bonito, não gostou, apagou e fez não. Um paredão de 9 metros por, sei lá, 20 de boca, 30 de boca, não sei nem que tamanho tem aqui. Mas coisas que é um olhar que você tem que eu jamais teria. Para mim estava incrível, maravilhoso, mas você optou por apagar aquilo tudo e começar de novo, matando as pessoas do coração. Você falou que você não tem um trabalho favorito, mas assim, eu tenho certeza que o pior trabalho, aquele mais difícil, aquele que você virou mais noite, aquele mais, sabe, aquele trampo cabeludo, assim, esse você deve ter. Qual que você acha? Eu tenho um que eu caí de paraquedas, inclusive, também, que foi... Eu não vou lembrar o nome do programa agora, mas era para TV, era uma coisa de estúdio. E eu, até então, nunca tinha feito estúdio. E na minha cabeça, aqueles cenários, tipo Faustão, Altas Horas, não sei o quê, esses cenários que são clássicos de
de toda semana estar passando, ou todo dia. Para mim, eles ficavam ali montados. Aquele cara é muito importante, aquele cenário monta ali e fica ali para a vida toda. A ignorância é um caso sério. Então, a gente estava com um problema de prazo, né? E a gente precisava resolver um problema de prazo e um problema com peso, né? De uma estrutura que ia ser pendurada no estúdio, tal, no grid, e o nosso material... Bial, meu amor. Esse estresse aí se chamou Conversa com o Bial, o negócio assim da arquibancada. Os brises. Os brises. Ah, eu lembro. Os brises horizontais, isso. Horizontais. Exato. E aí o material que foi escolhido não passou, porque era um MDF de, sei lá, 25, 30, maciço, era hiper pesado. Na cabeça então, da plateia. Vamos resolver. Aí eu dei uma belíssima ideia, para não dizer o contrário, que foi o PVC. Na verdade, a ideia era boa, mas eu achava que aquilo não ia ser desmontado nunca. Então, a gente fez uma pintura muito rápida no PVC, ok, aprovada a pintura, só que pra aquilo... parecer madeira, gente. Essa pintura aí foi uma pintura de parecer madeira. Isso, exatamente. Só que aquilo montava e desmontava todos os dias. Era uma sequência de peças, uma em cima da outra, muitas peças, né, um conjunto de peças, e a pintura se desgastava a cada desmontagem e montagem, ela precisava de retoque. Terrível aquilo. E voltava todos os dias para a gente retocar. Aquilo foi bastante estressante, de verdade, trabalhoso, até a gente descobrir uma forma, né, de corrigir isso e aquilo ficar viável. Me lembro. Mas esse foi terrível. Para falar em virar à noite e ter muito trabalho e correria, isso é via de regra quase. Então, se não quer que isso aconteça com você, melhor para pintura de cavalete. Eu queria perguntar agora, o que é que nunca muda? Entra ano, sai ano, o que é que nunca muda, né? Prazo, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma... Eu não sei dizer, eu já procurei respostas, mas tem uma coisa louca que quando chega o prazo para a gente executar, a gente está sempre com a corda no pescoço, está sempre mesmo com a corda no pescoço. E no caso do pintor de arte, que é o goleiro, né, da defesa do time, tem que passar pelo meio de campo, passar pelo não sei o quê, passar pela defesa, chega no... O pintor de arte é esse cara. Tudo passa pela marcenaria, passa pela serralheria, passa por não sei quem, fulano, beltrano, e vai acabar no pintor de arte. Então, o prazo para a gente é sempre o menor de todos. Sempre. Então, isso nunca muda. Tem jeito de mudar. Eu gostaria muito que acontecesse, mas não muda. Aí deixa de ser cenografia. Pois é. Eu faço fazer um apelo para cenógrafo. Tem pena da gente, a gente tem família, tem casa, tem filho, também corações. Natal entra ano, sai ano, é no dia 25 de dezembro. Não é? Tem coisas que não inexplicáveis nessa nossa área, porque assim, tem coisas que são calendarizadas desde que o mundo é mundo, carnaval é na mesma época, Natal é na mesma época, né? E assim por diante. E a gente sempre recebe com a corda aqui, né? Se o banquinho for para o lado, a gente se enforca e já foi. Já era, já. O mercado entende que é dessa forma, né? E o pior é que dá certo, né? O pior é que, no final das contas, acaba que dá certo e aí a galera não muda esse comportamento, né? Eu acho, a gente sempre entrega, né? Ai da gente se não entregar, né? Que aí a gente vai de mocinho a vilão e dá palito, né? Fez tudo certo, mas você vai de mocinho a vilão muito rápido nessa nossa área, né? É isso aí mesmo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi o material mais inusitado que você já usou para realizar uma pintura de arte? Eu soube que tem uma história de Velho Chico. Eu também soube dessa história. Olha, Velho Chico é uma história maravilhosa. Velho Chico, gente, novela da Globo. Tem. Cocô. De vaca
e de gado, tá? Ou de vaca e de cavalo, não foi de gente, não. A gente fizemos um coxo, um curral e tal, tinha aquela sujeira natural de coxo, né? De baia de animais. Então, gente, tem uma coisa, já vou logo dando uma dica aí, que na hora de você fazer uma pintura, quando a proposta é ser natural mesmo, é se aproximar ao máximo da realidade, se você tem a matéria-prima ali na sua frente, por que você não vai usar? Se a parede, as colunas, as madeiras ficam sujas de cocô mesmo, de cocô, de lama, pintei muito já, cocô de vaca, lama, da enxurrada, aí vou fazer uma tinta para simular o barro da parede, que a enxurrada molhou. Não, é pegar a própria enxurrada que está no lugar mesmo. Fizemos isso em Chico, fizemos isso em Irmã Dulce. Povos da Terra, né? Filme Muito, já usei muito. Acho que o mais inusitado é cocô mesmo. Emendando, assim, esse assunto de materiais, eu queria te perguntar um gancho do que diz respeito a como a gente começou a entrevista, que você falou que você é artista plástico, né? Eu queria perguntar com relação à tinta, a material. Você acha que, assim, o seu background foi muito da faculdade ou você aprendeu mais no dia a dia a trabalhar com tinta? Como você aprendeu a lidar com materiais, assim, da pintura de arte? Mandy, a manipulação das cores, na verdade, para mim, vem de antes da faculdade, né? Acho que para mim começou mesmo naquele caderninho de escola, né? Desenhar e colorir, alguma coisa desse tipo, que eu já fazia muita coisa ali. A revista em quadrinho também. Eu li muito Turma da Mônica e fui ficando... Quando foi entrando na adolescência, comecei a ver outras coisas da DC e tal, gostava muito, sempre gostei muito, e aquilo eu desenhava os personagens e pintava. A manipulação da cor veio dali, eu meio que comecei a aprender de forma empírica mesmo, não tinha técnica, não tinha internet para a gente pesquisar como misturar uma cor para outra, né? Aí, então fui aprendendo ali, meio que na tora mesmo. E aí, só quando você chega na faculdade, aí você tem um arcabouço teórico maior, né? Você tem uma base maior, aí você, de verdade, aprende a manipular a cor. E eu acho que a coisa mais importante para o pintor de arte é saber manipular as cores. Sem isso, não vinga muito, não dá para andar muito. Então, mesmo sem a faculdade, você consegue fazer isso, porque eu já manipulava de uma forma razoável antes de entrar na universidade. Só que a aplicação disso, quando você vai para os grandes formatos, você pratica na faculdade, você pratica na tela, no cavalete, no papel, é uma escala muito menor, né? Aí, quando você vai para a pintura de arte, aí você vai fazer tinta para pintar um prédio, você vai fazer tinta para pintar uma casa inteira, 10 cômodos, 15 cômodos, e aí tons variadíssimos, né? Então, a escala é maior, você tem que aprender a manipular isso de uma forma diferente. Uma coisa acaba aqui completando a outra. Depois que você faz as duas, eu já trouxe a cenografia, a pintura de arte para dentro da minha pintura de cavalete e vice-versa. Não tem como, você acaba, uma coisa contamina a outra, de forma positiva, óbvio, e você acaba utilizando. Para quem está te assistindo agora e que, de repente, se interessa pela área, quer aprender, quando você fala manipular tintas, o que é exatamente? Que processo é esse? Se você pudesse explicar para uma pessoa o que é manipular a tinta, como você explicaria? Difícil agora, mas vou tentar. Basicamente, você saber fazer cores, né? Você tem cores primárias, esse básico da cor, né? Que a gente pode encontrar em qualquer lugar, qualquer livro de pintura ou na internet. Você aprendendo a manipular mesmo pigmentos. Normalmente na pintura de arte você trabalha ou com
pigmentos à base d'água, né? Isso basicão. Na pintura de arte, você trabalha com todo tipo de tinta, né? E todo tipo de pigmento, e de diversas bases, seja a base d'água, seja a base de solventes, não importa. A manipulação da cor é você literalmente aprender a fazer cores, porque elas não vêm prontas, né? Você pode até mandar fazer, você tem as lojas que fazem, escolhe lá no catálogo e manda fazer, só que você está fazendo um filme no meio do mato e aí você precisa fazer uma cor, você não tem lá você não tem uma máquina para te fazer uma cor que você precisa. Então, o pintor ele precisa saber manipular, fazer as misturas de cores, né, de determinadas cores, para você criar um tom, 2 tons, 3 tons, você saber fazer, literalmente fazer uma cor. Um diretor, um cenógrafo chega para você e te dá um catálogo, ó, preciso dessa cor aqui. São milhares de cores, né? Aí você tem que ter uma base, né, um entendimento de cor, de mistura de cores, para você poder saber, já olha para a cor e já diz, não, aqui eu vou misturar o amarelo com verde, com isso, com aquilo, e vai chegando, né? E isso, com a prática, você acaba ficando rápido, né? Com isso aí. Só pegando um gancho ainda disso que você está falando, se você pudesse dizer para alguém que quer se aventurar nesse processo de pintura de arte e aprender um pouco disso, quais são os instrumentos ou ferramentas que eles precisariam ter para começar nesse processo de brincar, de misturar e para começar a ter esse entendimento na prática do que é essa manipulação? Que tipo de instrumento ou que tipo de material precisa ser... Kit mínimo, kit básico para começar a brincar de misturar cor, de manipular cor. Qual seria? Olha, basicão para começar é começar com as coisas à base d'água, que são mais fáceis de manipular, são atóxicos, né? A maioria deles, né? Se é para brincar, para aprender, você pode começar numa pequena escala, você pode começar com tinta guache. É maravilhoso, gente, é a mesma base. Se você souber manipular cor usando tinta guache, você vai saber manipular tinta de parede, PVA, você vai aprender a manipular acrílica, você vai aprender a manipular algumas tintas à base de solvente, que já a base de solvente você já não tem a mesma gama de cores, mas o básico, se você aprender guache no papel mesmo, as primárias, começa a aprender a misturar amarelo com vermelho, dá o quê? Né? Amarelo com azul, verde com o vermelho com azul, faz o quê? Mistura com um pouquinho de branco, dá qual cor? Esse basicão, e vai fazendo a sua escala de tons no caderno. Se você não tem tanto espaço e não tem uma disponibilidade até de grana mesmo para comprar pigmentos, né? Pigmentos à base d'água e tinta de parede, que é ótimo, você já tem um material certo já para que você vai usar no basicão da pintura de arte. Se você não tem isso, você pode fazer usando tinta guache. Começa fazendo misturas de cor com tinta guache e ali você vai aprender o básico. Você não precisa ir direto para outro tipo de tinta. Começa com tinta guache, que é... Sensacional. Aproveitando assim o gancho, Paulinho, eu queria perguntar para você o seguinte: na sua maleta de pintura de arte, o que é que não pode faltar? Porque a gente sabe que além da tinta, do pincel, sempre tem aquela coisinha que, com o passar dos anos, a gente vai tendo aquele traquejo, tipo assim, não pode faltar na minha maleta, de repente, uma bucha, um paninho úmido para poder limpar aquela sujeirinha que fica quando respinga. O que é que não falta na sua maleta? Tem várias coisas, Amandinha. Vocês me conhecem, eu não sou muito prático, resoluto, né? Eu carrego muita coisa. Meu filho, você mata a gente do coração, é isso que você faz. Depois a gente vai amar você, mas a gente tem que matar. Eu carrego muita coisa. Na maleta do pintor de arte não pode faltar espátula, não pode faltar uma desempenadeira, não pode faltar o paninho, né? Aquele famoso paninho de algodão de chão, não pode faltar um borrifador. O que é desempenadeira? A desempenadeira é aquele instrumento que normalmente quem usa é o pintor de parede, né? Pedreiro tem o do pedreiro, que é para passar massa, né? Alisar a massa, e tem o do pintor, que é para massa corrida ou massa acrílica. É uma peça de metal com um cabo, assim, que você
tipo, quase parece uma colher de pedreiro, só que é retangular. Enfim, você pode usar a desempenadeira para desenvolver trocentas técnicas, né? A espátula, para você raspar a parede, abrir lata de tinta, uma espátula forte, boa, ou um abridor de lata mesmo, de lata de tinta, tá? Não é daquele de lata de sardinha, não. De atum. Mas, enfim. Bom, tem isso aí, tem um pano borrifador de água, você vai fazer 400 mil efeitos com um borrifador de água, né? Você vai usar bastante mesmo, um borrifador. De veneno, né? É aquele borrifador Como mesmo repete? de veneno. É aquele borrifador mesmo que você bota nas costas assim e parece de veneno. Não é aquele? Tem, Ou é um específico de um pintura? pulverizador. Eu nunca vi vocês usando, mas nunca diferenciei. Não, infelizmente não tem um específico de pintura, não que eu conheça. A gente usa o borrifador mesmo, que as pessoas usam para borrifar planta, né? Manual, que você aperta um gatilhozinho, um borrifador de água, e tem os pulverizadores maiores, que são aqueles pulverizadores costais, a gente vê muito aí a galera usando para apagar fogo na mata, né? Os brigadistas e tal. É um daquele ali, você vai usar muito também na pintura de arte. Aí você tem de diversos tamanhos, tem desde o pequenininho de mão, que é extremamente útil, muito útil, até os pulverizadores de 20 litros, né? Já usei muito, já carreguei muito nas costas. Pintar muro, pintar paredes enormes com aquilo ali. Então, não tem como faltar isso. Eu fico me perguntando, assim, quando você fala, o que levou alguém a pegar um borrifador desse gigantesco de costas e botar nas costas de um pintor e falar, vai lá, meu amigo, agora você usa isso aqui, que tem nada a ver com a pintura, e cria essa nova técnica, né? Vira um desenvolvimento. A gente fala muito sobre isso aqui na escola. Não existe um jeito certo de fazer. Existe um jeito que funciona. Então, se funciona o borrifador, ele não é de pintura, mas ele funciona na pintura, se apropria disso, bota nas costas e vamos embora. Então, isso eu acho muito legal. Mas em que momento essas técnicas, esses pulos do gato acontecem? Você já presenciou em algum momento, por necessidade, falou, cara, isso vai me ajudar, isso vai catalisar o meu processo. Como é isso? Olha, na hora que você precisa desenvolver alguma coisa, algum efeito, uma textura, ou você precisa otimizar o seu tempo, aí vale a criatividade. Porque na hora da necessidade, é como se a necessidade faz o ladrão, né? Você está na necessidade ali, acabou... Quais são os recursos que tem aqui à nossa volta e vamos se apropriar deles para resolver e entregar no tempo, no prazo, na qualidade que sejam necessárias. Exato, né? Isso vem, essa criatividade a gente pode usar desde de um momento emergencial mesmo, você precisa de uma rapidez, precisa agilizar alguma coisa. Eu não sei quem foi que inventou colocar tinta no pulverizador. Quando eu fui fazer pintura de arte, eu já encontrei assim, mas com certeza essa ideia foi na hora de um sufoco, foi a lâmpadazinha acendeu, o cara falou, velho, se eu usar isso... Enfim, com certeza foi nesse momento aí. Mas existem outras formas de arte, não pinta só com pincel, nem com rolo, pinta com pulverizador, com maçarico e botijão de gás. Fogo, né? Isso é uma técnica muito bacana, né, Paulinho? Aproveitando que você tocou nesse assunto, eu lembrei do trabalho que a gente fez, né, com aquele trem do Harry Potter. Quem não viu ainda, entra no Instagram da Da20, né, dá para ver lá direitinho umas fotos, ou entra no Instagram da escola, que a gente praticamente mais usou foi o maçarico para fazer pintura de arte, né? Que foi a técnica que você foi desenvolvendo ao longo dos anos para como você conseguir envelhecer a madeira, né? Transformar em ferro. A gente usa o maçarico com botijão de gás desde para secar coisas mais rápido, né? Mais rapidamente, até efeitos mesmo de envelhecimento, texturas, fazer ferrugem, enfim. Você usa lá, vai só esquentar, vai só queimar a madeira, não. O maçarico você faz pintura de verdade com ele, você usa ele para criar texturas diferentes, né? Desde a madeira velha até criar ferrugem numa peça que simular que seja metal. Enfim, você vai usar de muito jeito. Acho que você tocou num ponto muito bacana, né? Que esclarece muito, assim, pelo menos para mim também, porque a pintura de arte, ela não é só a cor aplicada na superfície. A pintura de arte, ela é textura.
Então, às vezes, você vai pintar, Exato. você vai colocar um pouquinho de areia naquela mistura, você vai colocar um pouquinho de argamassa, você vai colocar um pouquinho de pó de serra, você vai colocar um pouquinho de fogo para poder fazer a combustão e transformar aquilo numa textura diferente. Então, eu acho que isso é o que enriquece, né, a pintura de arte. Exato. Você não usa só tinta, vai usar um monte de coisa. Você vai usar, você citou muitos materiais aí, areia, pó de serra, vai usar papel, um monte de coisa, porque a pintura não é só, né, não é só cor, né? Ela tem, você precisa encontrar a textura, né? Aquela coisa daquele bate-bola com o diretor de arte, com o cenógrafo, e ele te mostra referências. Eu gostaria de textura X, né? Uma textura de couro de elefante. Você vai ter que olhar uma referência de couro de elefante e você vai precisar reproduzir. E aí você vai usar massa, você vai usar um monte de coisa, né? Você vai procurar o seu jeito. E não tem, o bacana da cenografia de um modo geral e da pintura de arte principalmente, é que você não tem um dia só que você não aprenda uma coisa, né? Não tem um só dia que você fala assim, pô, eu usei tudo que eu já sabia, só fiz repetir aqui. São raríssimos, não tem um só dia não, mas são raros dias em que você não precisa inventar alguma, né? Até mesmo para melhorar. E isso só faz enriquecer, né, seu leque de opções. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais materiais você usa, né, isso só vai te dar uma base para você já ter as respostas ali, a carta na manga. Paulinho, a gente fala muito dentro da escola que a cenografia é a arte do coletivo, que dentro da cenografia, de uma maneira geral, não adianta você ter um Neymar. Você pode ter vários Neymar, mas se o Neymar não souber compartilhar a técnica, ele não consegue trabalhar em larga escala. E, normalmente, a cenografia ela é um trabalho, quando a gente que faz grandes cenários, não adianta você ser incrível, um super Neymar, um super jogador, um super pintor, mas você não conseguir replicar essa técnica com o seu time, fazer com que ele lhe ajude para que a coletividade, de fato, prevaleça e o propósito de entregar o cenário inteiro aconteça. Então, assim, quando a gente fala, e a gente fez uma pesquisa antes de começar, de botar o projeto da escola na rua, e aí falando muito sobre quais eram as principais dificuldades que o mercado encontrava. E aí você falou muito de talento, como se fosse assim, a pessoa tem um dom, e o dom está na cabeça daquela pessoa, e aí o mercado é muito estreito porque não se dispersa esse conhecimento, né? Não se difunde esse conhecimento. E a gente não vê isso acontecer, porque pelo menos dentro da Da Vinci a gente não vê isso acontecer. A gente vê você como um Neymar que consegue muito compartilhar técnicas, dividir conhecimento e ter um time ali jogando no mesmo campo que você está jogando, de maneira a entregar o trabalho dentro do prazo, com a qualidade que o cliente precisa, enfim. Como é isso para você? Porque, assim, você é uma pessoa extremamente talentosa. Então, você, dentro da equipe que eu já conheço, que eu já trabalhei com inúmeros pintores de arte, você, para mim, é um Neymar. Mas você é um Neymar que joga em todas as posições e que consegue passar... É como se você pegasse na pessoa e você passasse o seu talento para ela. Como é isso para você, essa capacidade de compartilhamento que você tem? Como é que você pensa, assim, eu tenho uma equipe para me ajudar, como é que eu distribuo as tarefas para essa equipe, de modo que ela consiga me ajudar nas etapas? Como é que você faz? Olha, Fabi, na verdade, isso é bem intuitivo, né? Não tem uma, eu não, pelo menos para mim, eu não sigo uma metodologia, né? De uma equipe grande, às vezes a gente vê isso trabalhando dentro, não, a gente pega um job muito grande, a gente precisa de muita gente, muito ajudante, e aí de repente chega um monte de gente que está entrando naquela coisa ali pela primeira vez. O cara às vezes chegou para ser um assistente de marcenaria, né, para carregar madeira, puxar, varrer o pó de serra do chão, e ele acaba virando um assistente de pintura, né, no final do processo, um mês, 2 meses lá dentro, você descobre, ó, aquele cara, ele tem um jeito, tal. Aí você, pelo menos para mim, né, na sensibilidade você vai enxergando se aquele fulano ali dá para consegue pintar X coisa, o outro ele vai conseguir fazer um lixamento bacana. Você vai, a partir da convivência, você vai vendo
conseguir, assim, retirar o melhor daquela pessoa ali para determinadas funções, mas se encaixa melhor para X coisa, o outro para Y, enfim, vai distribuindo isso. E fora a coisa de você passar a informação, conhecimento, se ele fica preso, ele morre, né? Você não tem como, você precisa passar de uma forma que a pessoa entenda. Então, às vezes, a gente tem mesmo que colar do lado mesmo, e dizer, não, tem que ser assim, começa primeiro aqui, a gente vai para aquele outro, depois dá um terceiro passo, um quarto passo. Às vezes não adianta atropelar o próximo, porque vai dar ruim no final. Às vezes tem que ir aí nesse miudinho mesmo, mas acaba que a gente acaba com as pérolas, né, no meio de uma galerona, assim, e você descobre mesmo a aptidão para pintura, que é a minha praia. Você acaba descobrindo que aquele cara que chegou ali para carregar peso, ou para né, descarregar a carga de materiais pesados e tal, ele acaba descobrindo, na verdade, não é ninguém que descobre ele acaba se descobrindo mesmo, né? Cola com você ali, e aí você começa a passar e a pessoa vai absorvendo. É muito bacana isso, porque a gente precisa, não tem jeito, não tem como fazer só. Você pega um trabalho muito grande, para você pintar, você precisa de gente. Às vezes não basta ser bacana, ser um bom pintor, mas você precisa de 10 braços, não funciona. Né? Exatamente. Isso lembra um pouco aquela frase que a gente volta e meia fala no galpão lá, né? Que, por exemplo, não adianta você querer pegar um parafuso e transformar em prego, não vai funcionar. Quando você bater o parafuso, ele não vai entrar. Da mesma forma que você pegar um prego e querer transformar num parafuso. Então, acho que do que você falou é muito disso. Você prestar atenção em quem da equipe tem aptidão para certa tarefa e você conseguir distribuir a tarefa corretamente para a pessoa certa da sua equipe. Aí você consegue, junto com a técnica que você desenvolveu e com o processo que foi desenvolvido, você consegue replicar aquilo, né? Por exemplo, assim, a técnica do tijolinho mesmo, que é uma técnica que a gente começou, acho que 5 anos atrás, que hoje em dia a gente é uma técnica que a gente já faz com a mão nas costas, assim, né? Que foi desenvolvida e hoje em dia é muito mais fácil de replicar. Eu acho que é muito disso. A técnica, ela vai evoluindo junto com o pintor, junto com a equipe, né? Isso é muito bacana. Isso é bom mesmo. Da troca de ideias, né, com outros pintores. Você vê que você pode observar que existem dezenas de para você chegar ao mesmo resultado, né? Processos diferentes. E aí, a partir de você vai trocando essa ideia, você vai observando outras pessoas fazendo, você conversa com outras pessoas, aí você vai melhorando o seu processo, você vai aprendendo, você tanto melhora o seu resultado final, como você melhora o seu tempo, né? Você otimiza o seu tempo, você usa menos materiais, às vezes você faz um procedimento que você não necessariamente precisaria de verdade, enfim, essa troca de ideias e o próprio dia a dia mesmo vai lapidando a gente, né? É bacana. É exatamente isso. A gente chegou aqui basicamente no final do nosso papo, no tempo que estava predestinado para essa conversa incrível. Então, eu queria fazer uma última pergunta, não sei se a Amandinha tem mais alguma pergunta, mas eu queria fazer a minha última pergunta, que é, se eu sou um aspirante a pintor de arte, acho essa área incrível, gostaria de me especializar, qual é a dica mais valiosa que você daria para mim ou para quem quer entrar nessa área? Para dizer, amigão, primeira coisa que você tem que pensar e fazer e tomar posse. É isso. Qual é a dica que você daria para quem está querendo entrar nessa área? Olha, a primeira dica é prática, né? Técnica. Eu diria que eu não daria uma dica só, não. Eu vou dar várias dicas. Tem economias. Eu acho que primeira dica técnica, gosta, viu alguma coisa acontecendo, se identificou com aquilo, quer ser pintor de arte, gostaria de desenvolver a técnica. Primeira coisa, se não tem já uma prática de pintura nenhuma, né, nunca trabalhou com cores, com mistura, é aquela coisa que eu falei há um tempinho atrás aí.
procura aprender a misturar tinta. Para fazer pintura de arte, você tem que aprender a manipular as cores. Isso é básico. Não precisa ser, você não precisa fazer todas as tintas do catálogo de tintas, não, até porque não dá tempo. Na vida não dá tempo. Mas aprender a manipular as cores primárias, a partir desse iniciozinho aí a pessoa deslancha. Mas aprende isso aí. Sem isso, o pintor de arte, ele não anda, ele não sai do lugar. Segundo, outra dica, tem que ter coragem mesmo. Não perca a oportunidade de mostrar minha tatuagem. Tem que ter coragem, que é um trampão mesmo, é um trabalho que ele é diferente da pintura, de outras pinturas, é diferente da pintura de cavaleiro, coragem e disposição mesmo, né? Ele exige um pouco fisicamente da gente, então precisa ter coragem e disposição. Outra coisa é que pelo menos isso para mim, e eu daria esse conselho. O pintor de arte, o que ele não se governa, ele se reporta a um diretor, né? Ele se reporta a um diretor de arte, a um cenógrafo. E na maioria das vezes, óbvio, você vai imprimir o processo ali, você vai ver que a sua mão está ali naquele trabalho. Tem técnicas, você consegue distinguir um pintor de outro fazendo a mesma coisa, mas a gente está reproduzindo alguma coisa que outra pessoa criou, né? Então, saber escutar a pessoa e ter... Isso eu escutei quando eu estava começando, e foi um conselho, foi um conselho não, foi uma pergunta, né? Um grande amigo também e diretor de arte, ele me perguntou: Paulo, você tem problema em desfazer as coisas, refazer uma vez, duas vezes? Eu falei, não tenho problema nenhum. Aí ele falou, então eu posso trabalhar com você. Isso é fundamental, porque às vezes a gente pensa que vai fazer uma vez só e, porra, saquei, eu quero que o cara manda brasa. E de repente não é aquilo. Aí o cara fala, não deu nada, muda. Não é, ele não tá te sacaneando. Ele está querendo que você faça o seu trabalho certo, né? Usa o que ele quer o mais próximo possível. Então, escutar essa pessoa, né? Que é quem passa o serviço para você. Preciso dessa textura, eu preciso dessa cor, eu preciso desse ambiente, dessa atmosfera. Então, saber escutar as pessoas, né? Não dá para fazer o que quer, né? É isso aí. Aprender muito legal, a manipular. Paulo, muito legal. E eu acho que essa última dica sua, ela serve não somente para pintor de arte, eu acho que ela serve para qualquer artista de qualquer área, porque, por exemplo, na minha área mesmo de criação, direção de arte, eu vejo muito isso, né? Assim, quando a gente cria um projeto, ou quando a gente cria uma pintura, ou quando a gente cria um móvel, o que quer que seja, a gente acaba colocando nossas impressões pessoais naquilo, né? Só que a gente não pode esquecer que acima daquilo é o briefing, acima daquilo é o que o cliente espera, ou é o que aquela novela espera, ou o que aquele filme espera. Então a gente tem sempre que estar dosando, né? O que a gente quer enquanto Exato. Pessoa, do que o que aquele job quer, né? O que aquelas pessoas que estão envolvidas no job quer. Eu acho que a partir do momento que a gente se desprende disso, principalmente um pintor de arte, ele consegue recriar aquela pintura várias vezes, tirar um pouco essa parte do ego e aí focar mesmo na entrega do trabalho, né? Que é o objetivo de todo mundo. Eu acho que esse é o ponto. É isso aí, meu povo. Paulinho, obrigada de coração. Estamos com saudades. Chegue logo também aqui em São Paulo. Deu de Salvador, tá aí de férias na Bahia. De férias é sacanagem. A gente está com saudade de você. Deixa eu né? Férias é foda, né? Deixa eu generosidade de ter passado esse tempo com a gente, de dividir seu talento, suas dicas valiosas. Obrigada de verdade. Queria dizer que a gente está muito feliz de ter dado esse pontapé no Papo de Seno, nosso Papo de Seno, hashtag Papo de Seno 01. Você foi o nosso primeiro convidado ilustre, não podia ser diferente pela história que você tem com a gente, pelo talento que você tem reconhecidamente no mercado. E falando aqui, igual aos blogueiros, importante, não posso deixar de dizer, como blogueira que sou, representando essa escola, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, manda para todo mundo. Estou vendo que minha filha de 9 anos, que faz 10 vezes melhor que eu. Mas não deixa de ajudar a gente.
a levar conteúdo de qualidade, relevante para o nosso setor de cenografia, que é tão escasso de conteúdo, e a gente vem nessa iniciativa. Então, se você puder curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada, Paulinho. Isso aí, viu? Valeu, Paulinho. Até o próximo job. Saudade de vocês, meninas. Obrigado, eu que agradeço.